Olá, família ariana, seja muito bem-vinda ao Vinícius Castro Tarô. Faremos a previsão para o coletivo do signo de Áries. Se essa leitura não ressoar contigo, solta. Veja também o vídeo do seu ascendente, Lua ou Vênus, para que você tenha uma melhor compreensão desta leitura. Durante essa leitura, nós iremos analisar 3 casas. Após a análise destas 3 casas, nós iremos trazer o anjo cabalístico de número 45, CLA, que irá reger energeticamente esta mesa. Espero que nessa leitura tenha uma mensagem de carinho, um presente para você, ariano, um presente para você, ariana. Bem, na casa 1, na energia do presente, ou acontecimentos do presente, nós temos o 3 de espadas. Na casa 2, na energia do passado, acontecimentos do passado, que irá influenciar o presente, nós temos um rei de espadas. E na casa 3, na perspectiva de futuro ou acontecimentos futuros, nós temos um 7 de copas. Gratidão. Vamos ampliar um pouco mais a compreensão sobre estas casas. Sobre o 3 de espadas, nós temos a carta do 4 de espadas. Ainda nesta perspectiva, nesta vibração, temos também a carta do valete de copas. Sobre o rei de espadas, nós temos a carta da rainha de paus e também a energia, a vibração da carta do 5 de ouros. Sobre a perspectiva de futuro, acontecimentos futuros, na energia desse 7 de copas, nós temos o 9 de paus e também a carta, vejamos, do pendurado, o arcano maior de número 12. Gratidão. Bem, ariana, nós vamos utilizar o Lenormand, o baralho cigano, para ampliar um pouco mais a compreensão sobre estas casas. Se você ainda não é inscrita aqui no canal, mas se no decorrer dessa leitura sentir a conexão amorosamente em seu coração, se inscreva, deixe o seu like, ative as notificações para que você possa sempre receber o nosso conteúdo e contribuir energeticamente com essa leitura e com as próximas leituras. Desde já, eu sou extremamente grato a ti pelas mensagens de carinho, de incentivo para comigo e para com o canal. Gratidão. Sobre o 3 de espadas, nós temos a carta da garça. Sobre o rei de espadas, nós temos a carta das flores, né, do buquê. E sobre o 7 de copas, nós temos a carta da criança. Bem, ariana, a energia do presente ela será regida por um 3 de espadas. Aqui traz um tipo de sofrimento existencial, mas é uma energia de cura. O 3 de espadas está sobre a perspectiva da garça, pode ser uma preocupação excessiva, por exemplo, com o filho, pode ser também uma preocupação excessiva com o outro, sendo aqui a possibilidade de um companheiro ou de uma companheira. Mas o 3 de espadas também é cura. Vamos entender aqui o processo, porque eu considero o 3 de espadas como cura. Toda vez que nós colocamos um dedo numa ferida e compreendemos, e entendemos o que é que esse pensamento, o que essa dor gera dentro do nosso coração, a gente traz a cura e a compreensão. Porque aqui também é um período de dor, de sofrimento e de conflitos dentro dessa relação. Mas isso pode sinalizar lágrimas, traição
maus entendidos, mas tudo isso deve ser abordado de forma muito clara, muito honesta por você dentro desse relacionamento, para que de fato isso possa ser curado. Então, aqui é a necessidade de respeitar um pouco mais os seus limites, evitando algum tipo de situação tóxica ou de palavras ofensivas que machuca justamente o coração. Então você está enxergando a dor das outras pessoas como se essa dor fosse sua. Isso traz um certo sofrimento. Como eu disse anteriormente, aqui são os pensamentos. Esses pensamentos, eles estão no nosso inconsciente. Mas às vezes nós estamos fazendo algo, alguma coisa muito simples, como lavar uma louça, cuidar dos afazeres domésticos, e de vez em quando vem esse pensamento. E esse pensamento vem e machuca o nosso coração. Só que isso está oferecendo cura, né? Está oferecendo aqui rendição. Então, coloque o dedo nessa ferida para que você não sinta o coração partido, porque o outro, ele só pode dar aquilo que ele tem. Então, é um sentimento desta outra pessoa que você assume como se fosse seu. Então, a partir do momento em que você olha para essa dor e se pergunta, né, qual é o motivo disso e como você pode se curar disso, você solta, porque o outro só pode dar aquilo que ele tem. Então, não canalize essa energia negativa como se essa energia fosse sua. Até porque o quadro de espadas requer aqui calma, requer paz no campo mental. Então, precisa relaxar um pouco, precisa procurar aqui, Ariano, Ariana, respostas, né, por meio da meditação, do sono, deixando aqui um pouco mais as preocupações de lado. Então, é a serenidade, é a solidão para os pensamentos. É uma reclusão, mas essa reclusão em busca de cura, de firmeza, onde as ideias virão através da tranquilidade. E há aqui um mentor, um anjo, né? Sempre velando por ti, sempre te guiando. Então, traz esse período de descanso, de reflexão, né? A necessidade, né, de silêncio e de introspecção, devido aqui a algum tipo de ansiedade, estresse ou até mesmo a energia de medo, mas isso não é seu. Então, o tarot está pedindo aqui um pouco mais de tranquilidade. É o que eu chamo de ócio criativo, aquela necessidade de tirar um tempo para você trazer paz e tranquilidade para o campo mental. É tanto que aqui ainda na energia do presente, nós temos um valete de copas, que é a inspiração criativa, o aspecto intuitivo, o despertar de muita criatividade sobre você. Para alguns pode ser um começo de uma nova relação e para outros é iniciando algo dentro da carreira, dentro do trabalho, mas isso voltado um pouco mais à intuição e à criatividade, usando mais esse aspecto intuitivo e criativo. Por exemplo, se fosse um trabalho manual, algo voltado aqui para o campo da arte, né, seria muito positivo. Então, minha mãe trabalhava um pouco as atividades manuais, né, traz essa perspectiva, porque também era ariana e eu tenho um imenso carinho para com os arianos. Então, utilizava-se dessa energia criativa dentro da casa, né? Seja para cozinhar, seja para bordar, costurar, pintar. Então, é esse lado criativo, né? Ao qual eu vivenciei no meu lar, mas que você também pode trazer isso aqui para o teu presente, usar a criatividade dentro do campo profissional, material, enfim. Tenta adequar o que eu estou falando à sua realidade, pois essa leitura é uma leitura para o coletivo, né, do signo de Áries. Na casa 2, na energia do passado, acontecimentos do passado que irão influenciar o presente, nós temos um rei de espadas sobre as flores, o buquê. Há aqui uma discussão, eu diria aqui, um atrito, né, com o masculino. E essa energia está no passado, mas isso influencia o presente. Pode ser essa sensação aqui do 3 de espadas, né, que traz essa cura dessa ferida emocional. Mas toda vez que você lidar aqui lidar diretamente, com um problema,
Então você tem que usar de tática, de estratégias perante esse masculino, né? Porque o rei de espada sempre traz essa característica de alguém frio e insensível. E você precisa colocar os teus planos em ação, solucionar um enigma, por exemplo, ou esclarecer uma confusão aqui do passado que está refletindo no presente e precisa, né, ter aquele olhar um pouco mais transparente, eu diria aqui, perante essa insensibilidade do outro. Então, é como se você estivesse resolvendo, solucionando problemas do passado com essa energia masculina. Mas não tenha medo, encare esse problema de frente, porque esse medo ele é muito mais externado pelo outro do que para contigo. Você está aqui dentro da sua casa, protegido, protegida energeticamente, mas como eu disse anteriormente, essa energia de medo, ela não é sua, medo de falta, de escassez, do não merecer. Isso acaba afetando, né, o teu campo vibracional e vem aquele pensamento que impede, né, que a gente faça coisas novas. Mas não se identifique com essas afirmações, você está protegido, protegida. Tenta mudar aqui essa perspectiva. Toda vez que vier um pensamento negativo, traga um pensamento positivo que você transmuta essa energia. Tem que trazer um pouco mais do charme, do carisma e da beleza da energia ariana, da energia de fogo. Precisa transitar um pouco mais, ariano, entre o campo espiritual e o campo material. Precisa também se abrir a novos convites, né? Ou convites feitos no passado que você não se abriu, porque a rainha de paus traz essa necessidade do sociável, estar entre pessoas para que você possa irradiar a tua luz de dentro, alimentar desejos e paixões, bem como extrair aqui o melhor de si e o melhor, né, das pessoas que estão à sua volta. Então há um magnetismo pessoal e você tem que usar esse magnetismo pessoal para atrair, né, pessoas e consequentemente, essas pessoas te ajudarem também nos teus objetivos, nas tuas metas e nas tuas intenções materiais, mas que essa emanação negativa desse masculino não deve aqui atrapalhar as tuas escolhas, as tuas conquistas. Tenta adequar o que eu estou falando à sua realidade. É uma leitura para o coletivo do signo de Áries. Se você precisar de uma leitura particular, com sua energia, com a sua vibração, aqui na descrição desse vídeo tem um link, né, para o meu WhatsApp. Eu terei o maior prazer de te orientar através do tarô e do baralho cigano, bem como vai aparecer aqui na tela, em algum local, a indicação, né, do meu número. Bem, nesta perspectiva de futuro, nós temos a carta da criança, que requer que você eleve um pouco mais a sua vibração, observe um pouco mais as pessoas que estão à sua volta. Há pessoas boas, mas também há pessoas mal intencionadas. Então, cuidado com a ilusão, com a sedução, porque às vezes a gente traz uma certa dificuldade aqui de enxergar essas ilusões ou realidade perante a nossa frente. Então, há incertezas, são opções de escolhas. Frente às opções de escolhas, nem tudo parece o que de fato é. Então, analise um pouco mais atentamente, como se fosse um psicólogo, uma psicóloga, e centre um pouco mais na sua energia, na sua vibração, na sua criança interior. Há aqui uma necessidade de resiliência, de perseverança, de força de vontade e de determinação diante dos desafios e obstáculos. Não desistir facilmente e proteger tudo aquilo que você construiu, mesmo em situações desafiadoras. Nós estamos falando aqui de alguns projetos do passado que não se concretizou, não se materializou, porque você falou para as pessoas erradas. E o tarot está pedindo para que você reveja esses projetos, metas, intenções, tenta fazer isso de uma outra forma e guardar um pouco mais em silêncio. Porque aqui a guerreira, o guerreiro está ferido, mas através da perseverança, da força de vontade dos arianos,
você irá concretizar e materializar esse objetivo. Então, conserve as suas energias para os momentos oportunos, mas não desista dos teus sonhos e dos teus objetivos. Analise um pouco mais, eleve a sua energia, a sua vibração, foca no objetivo, mas não externe, só fale, né, para as outras pessoas quando isso estiver em movimento, ou materializado, ou concretizado. É tanto que nós temos o pendurado, o arcano maior de número 12, é uma carta aqui que traz alguns sacrifícios dentro das questões afetivas e sentimentais. É como se você estivesse reavaliando a sua relação, ou até mesmo aqui tirando um tempo, fazendo uma pausa para que você possa refletir. Até porque se você estiver infeliz num relacionamento, a única opção aqui é encerrá-lo. Aquele sentimento, né, de aprisionamento, de insatisfação, de mágoas, que nós já falamos anteriormente, que a gente precisa deixar para trás. O outro não mudará. É você que tem que abrir para as novas possibilidades. Se eu mudo internamente e externamente, eu mudo todas as relações que estão à minha volta. Até porque há muita luz e muito brilho sobre você. Então, emane essa luz. Até porque todos os problemas que estão à sua volta, eles irão se dissolver gradativamente. Então, nunca desistir. Volte-se para dentro. Veja essas coisas ou esses problemas que estão à sua volta sobre uma outra perspectiva. Há um plano maior. Então, você tem que ceder ao seu eu superior. Né? Às vezes a gente está lá no fundo do abismo, mas a gente vê a luz, né, em cima e sobe como a fênix, como a águia. Então, você desceu a esse mundo inferior, mas você vai filtrar tudo isso para que haja a energia de ascensão, a águia ascendendo. Então, há muita luz e muito brilho sobre você. Acenda sempre. E os problemas, não foque neles. Gradativamente eles irão se dissolver. Foque em você, foque na tua transformação e na luz e no brilho que há dentro de ti. Tenta adequar o que eu estou falando à sua realidade, pois essa leitura é uma leitura para o coletivo, né, do signo de Áries. O anjo que vai reger energeticamente esta mesa é o anjo de número 45, CLA. O salmo para a conexão com este anjo é o salmo de número 93 e a mensagem diz o seguinte: não desanime frente a qualquer situação. Cuide com carinho de tudo que lhe pertence. Compartilhe seus conhecimentos e experiência com aqueles que pedirem sua ajuda. Invoque este anjo para manifestar seus potenciais. CLA, anjo de número 45, o salmo para a conexão com este anjo é o salmo de número 93. Bem, lá na leitura anterior no mensal, eu disse que estaria aqui lendo um comentário, né, de um escrito, de uma escrita, enfim. E aí eu fiz um recorte dos comentários do mês de agosto e escolhi aqui, eu não sei quem é a pessoa, mas a pessoa usa a sigla SG243, né? O comentário estava em espanhol e diz assim: Vinícius, aos meus 70 anos, que essência espiritual, socialização, abençoe-me, Jeová, por viver com mais alegria. E diz assim: penso grande como no universo de Deus. Novos projetos, comunicação clara, agirei com paixão. Minha missão é gerar energia positiva. Conecto-me em grande escala e materializado cada desafio. Trabalho duro, cumpro minhas responsabilidades e supero meus limites. Então, esse foi o comentário aqui do vídeo anterior do SG243, ou não sei, enfim, mas fico imensamente grato pela mensagem, pela troca, pela conexão, e penso eu que é uma pessoa bastante espiritualizada e conectada com a essência divina, a essência espiritual. Fico muito feliz, né, pelo carinho de todos vocês, pelos comentários. Quem sabe também na próxima leitura eu estarei, né, lendo o seu comentário. Como eu disse aqui no decorrer dessa leitura, tenho um imenso carinho quando vou fazer
um vídeo para o signo de Áries. Aqui é com muita alegria, né, que eu faço essa conexão. E desde já, beijos no teu coração. Sou muito grato por você assistir até aqui e segurar nas nossas mãos. Se possível, também se inscreva lá no nosso outro canal. Vou deixar aqui o link na descrição do vídeo, como vai aparecer nos cards na tela, um vídeo que nós publicamos lá recentemente. Desde já, sou grato, paz e muita luz. Beijos em seu coração e a gente se vê em breve.